depois que a gente conhece, a gente não quer mais na vida da gente esse tipo de coisa, entendeu? Porque é um negócio muito complicado, muito cruel para os animais que estão envolvidos, principalmente a vaca, que é a mãe. Ela passa por um processo assim, é inserido o sêmen de um touro, né, que é selecionado e tudo, dentro da indústria genética também lá, né, bovina, que eles selecionam um sêmen especial e tal, e insere a vaca é estupada e coloca esse sêmen dentro dela. Aí depois de determinado tempo, né, da gestação dela, nasce o bezerro. O bezerrinho, depois que nasce, ele passa pouco tempo com a mãe, ele é tirado da mãe. Então, assim, é um negócio bem complicado, né? Porque é uma mãe, gerou um filho e é tirado dessa forma, assim, meio, sabe? Sem nenhum cuidado. Depois disso, a mãe passa a ser explorada, tirando o leite dela, mecanicamente também, né? Tem uma coisa assim, com máquina e tudo. E o bezerrinho, ele é levado para grandes fazendas, onde que existem milhares de casinhas, tipo de casinha de cachorro, assim, entendeu? Onde é colocado o bezerro, ele fica confinado naquele lugar ali, é tratado com ração, com especial, com hormônio, com a série de alimentação toda especial, né, entre aspas, especial para ele crescer mais, né, dar mais carne, dar mais peso. E depois de um determinado tempo eles pegam esses bezerros, já se transformando em tourinho, e matam. Matam para tirar carne e vender para as pessoas como baby beef. É um ato político, é um boicote ativo. Hoje, a indústria da carne, a escravidão animal, ela está calcada em cima do consumo. Essa indústria poderosíssima, ela só existe porque existe consumidores. Assim como não existe casa grande sem senzala sem casa grande, não haveria escravidão animal se não houvesse consumidores. Então, o veganismo, para mim, é dizer um outro mundo é possível. É possível viver sem esse derramamento de sangue. É o respeito aos animais não humanos de todas as formas. De todas as formas. Primeiro, no sentir, né? Que a gente é movido pelo coração. Segundo, pelo psicológico, pelo emocional, né? E aí, a partir disso, todo um reflexo, né? O alimentar, né? Primeiro movido pelo coração, pela mente, a ética, o psicológico, a energia, né? Que isso tudo, claro, que envolve uma energia. Quando você entra nessa esfera de pensar que ali tem um ser vivente, né? Que sofre, que também tem o direito à vida, né? Isso é muito, né? Isso toca muito fundo. E aí desencadeia toda uma mudança de hábitos, a começar pelo paladar. E tem uma frase que não é minha, eu sou vegana porque o meu coração é maior do que o meu estômago. Eu acho que é muito difícil definir o veganismo. Eu acho que o veganismo em si, ser 100% vegano, nas condições da nossa organização social, isso não é uma coisa 100% factível, porque a gente ainda convive e utiliza, mesmo sem querer e sem saber, muitos produtos que são produtos de origem animal ou nos quais foram utilizados animais no seu preparo, no seu teste.
Então, eu acho que o veganismo é mais uma proposta de reconhecimento das outras espécies do planeta, que elas têm importância, e ele ainda não está pronto, não está preparado, você não tem uma cartilha como se tornar vegano, porque é um processo individual. A partir do momento que você começa a respeitar profundamente a si mesmo e as outras consciências do planeta, isso vai mudando no dia a dia como um movimento horizontal. O veganismo é um estilo de vida, né? Além da alimentação, e o veganismo vai além assim da forma de você olhar até mesmo o outro, ver o vestuário, e é um modo que deixa uma consciência mais tranquila. Para mim, hoje em dia, o veganismo é algo que pode ser uma boa ferramenta para ajudar a gente a levantar esse planeta que está, eu creio não, eu acho que está em gritos, e se a gente não fizer algo importante, assim, de uma forma para conscientizar as pessoas, né, que algumas pessoas não, elas comem carne por falta de falar assim, está causando isso, isso e isso, o consumo de água até mesmo, foi até, eu acho, vergonhoso para um país, um planeta que tem que alimentar o gado com mais da metade da água, para ele tem que crescer, para fazer um pedaço de hambúrguer depois. São litros de água para depois esses dejetos daqueles animais contaminarem mais ainda, né, a fossa e tudo. E aí a gente, por quê, né? Para quê? Para que o homem está fazendo isso? Antes dos meus 20 anos, eu fui a 2 abatedouros e é claro que foram muito chocantes. Num, ele era todo pintado de vermelho, eu fui fora do horário de abate. No outro, eu fui no horário de abate, na hora que enfiaram, né, um instrumento no pescoço e depois deram uma marretada na cabeça, eu desmaiei. Toda granja que a gente vai, todo lugar que tem galinha, que cria galinha, a maioria das galinhas, assim, é fêmea, é só galinha. E galo mesmo tem 1 ou 2 para reprodução, né? Por quê? Nasce mais galinha fêmea do que macho? Não, porque os machos não servem para botar ovo, eles só servem para exploração, então eles vão todos para a panela. E os ovos? Me explica, qual o problema dos ovos? Ele falou, você sabe como que as galinhas poedeiras são mantidas? Em tamanho estresse, o tempo inteiro estimuladas a botar ovos, e algumas chegam a colocar cloaca para fora. E aí as outras, naquelas granjas enormes, chegam a comer, né, essa cloaca, aquele sangue, e o canibalismo se instala ali. A questão da debicagem também. É muito bárbaro. Na medicina veterinária, o que se coloca como a máxima da medicina veterinária é que o objetivo da medicina veterinária é o ser humano. O objetivo da medicina veterinária, o lema da medicina veterinária é, por trás de tudo, o homem. Ela não objetiva o animal em si. A medicina veterinária tem como, no Brasil, por diretriz do Ministério da Educação, ela tem por prerrogativa que a função básica da medicina veterinária no país é produzir alimento. Então, 80% do curso de medicina veterinária é voltado para a produção de carne, para a produção de carne bovina, para a produção de carne suína, para a produção de aves, para abate, para a produção de leite. O médico veterinário aprende, durante a formação dele, a fazer e a inspecionar todos os produtos de origem animal, como os queijos, os embutidos, todo tipo de carne, de salsichas, de presuntos, todos os produtos que levam produtos de origem animal na sua fabricação. É uma tarefa, é missão do médico veterinário cuidar daqueles alimentos ali para que eles possam servir de uma maneira saudável ao ser humano. Então, a parte de clínica em si, a parte de cirurgia em si, ela é muito pequena. Então, eu vou dizer que hoje ela não chega a 20% do curso de medicina veterinária, a preocupação com o indivíduo em si. Mesmo quando está se tratando de um cão ou de um gato, por trás de tudo vem aquele conceito de que você está tratando o cão e gato que pertence a uma pessoa, e aquela pessoa está com o estado emocional ou está abalada porque o animal está doente, então você vai tratar daquele animal para que ele possa participar da vida daquela família. Então o animal é visto como, não vou dizer tão pesadamente como objeto, mas ele é visto como ainda um ser que está a serviço do ser humano totalmente. Na medicina veterinária não se individualiza o animal como um ser único, como um ser senciente, como um ser capaz, mesmo a medicina veterinária reconhecendo que eles o são,
no ensino da profissão ainda não existe isso. A função da medicina veterinária é produzir alimento. E eu, como médico veterinário, fui formado assim. Obviamente, a gente toma um choque quando você entra na medicina veterinária por amor aos animais e descobre que o caminho é outro. Mesmo assim, a gente vai sendo levado na maré, vai sendo levado na correnteza, e por um longo período de tempo eu compactuei com isso. Até que em algum momento eu consegui me desvincular. Falei, não, eu sou médico de animais. Eu sou médico de animais, eu tenho uma responsabilidade pelos indivíduos. Eu não sou um produtor de alimentos, ainda mais alimentos que não farão tão bem assim para a minha espécie. Eu não sou um produtor de alimentos. Então vamos imaginar que nós somos aí 7, 8, 9 bilhões de habitantes. O que significa 56 bilhões de animais mortos? E nós não estamos falando do frango, nem de peixe, eu estou falando do boi, da vaca, né, e do porco. Então, essa máquina de desfazer vidas, né, o animal ele entrou na lógica e na indústria, na lógica da indústria, da eficiência e da eficácia. Então, tem que ser muitos por minutos, muitos por segundo. Deveria ser algo assim de saúde pública, alguma coisa de saúde pública. Vamos implementar o veganismo, vamos deixar de consumir tantos animais e de tanto criar os animais para depois a gente matar esses animais e ainda comer esses animais e ainda os dejetos dele, não sabemos o que fazemos com isso. E aí eles fazem outras coisas, né? Que aí os dejetos das placentas que não é usado, do feto que não nasceu do porco e tal, vai para outros tipos de derivados de carne, que são os embutidos, que é salsicha, presunto, que é um absurdo, né? A gente hoje em dia vê as nossas crianças consumirem uma fatia de presunto, para mim é muito assim, agressivo até para o corpo dela, né? Porque é algo que foi feito industrial, de uma forma industrial, cheia de sabor, cheia de química, tudo químico ali para vender aquilo. Acho que depois que a informação chega e depois que a gente tem uma consciência de como a nossa organização social trata os outros seres do planeta, que a gente começa a entender como é que essa propaganda funciona na nossa vida. A propaganda de que os animais estão se entregando felizes para que a gente se alimente deles. E eu acho que isso é uma proposta do veganismo, uma coisa que deve ser bastante disseminada, que eu acho que é o ponto-chave para a pessoa começar, para a pessoa startar a se questionar. Ela saber que o frango feliz não é um frango feliz. Que aquela história do frango feliz, a hora que ele vê a realidade de um criadouro, do abatedouro, e que cai a ficha, eu acho que aí a pessoa começa a se questionar e isso abre um milhão de possibilidades aí para a pessoa se decidir o que vai fazer, se compactua ou não, se quer ou não. Então, até chegar essa informação, nós somos simplesmente manipulados, né, desde criança. Uma coisa que faz parte, né, dessa indústria, porque ela precisa vender. Então, ela tem que chegar para você de uma forma simpática, né? Então, é claro que a imagem tem que ser do boi feliz. Quer dizer, você vai para um churrasco sabendo que o boi ele foi muito feliz em doar a vida dele para o seu churrasco, né? Que você comeu em um churrasco 10 coraçõezinhos, ou seja, 10 galinhas precisou morrer para você comer os 10 coraçõezinhos, né? Então, o Nuggets usa aquele franguinho simpático. Isso é claramente propaganda enganosa, né? Você está induzindo o consumidor ao erro. Mas esse tipo de propaganda tem um motivo. Aquela propaganda... Do bem-estarismo, né? Eu acho que vai além. Essa propaganda mostra claramente que as pessoas são sensíveis, sim, à crueldade com o animal. Por isso que você precisa tanto esconder a crueldade animal das pessoas. De boa parte das pessoas, né? Porque se isso não fosse um problema, você mostraria a galinha sendo abatida, o porco em condições deploráveis de vida, a castração... Mas a propaganda não. A propaganda da galinha feliz é aquele ambiente familiar, todo mundo feliz, descontraído, uma família feliz, aquela família de margarina, de manteiga. Explorando aí com o animal morto ali, a verdadeira situação dos animais nunca é mostrada. Toda escolinha leva as criancinhas para ver uma horta, mas a escolinha não leva as criancinhas ao abatedouro.
Você vai nessas paradas de beira de estrada, tem a hortinha lá e tem a linguiça, mas a hortinha mostra o porco preso e aí como que a linguiça está sendo produzida, não quer mostrar. Então isso mostra claramente que as pessoas, boa parte delas, é sensível sim. Por isso que você precisa tanto esconder. Se você mostrar a verdade, isso cria um problema. Eu acho que esse foi um grande benefício da internet. Começou a mostrar a verdade para as pessoas. De uma certa forma, eu como cores, eu como vida, né? Eu só não como coisas que tem olho, que tem boca, que tem nariz ou que tem pai e mãe. Vamos pegar a proteína como exemplo, que é a maior dúvida, né, das pessoas. A proteína, ela classifica de duas formas: proteína animal, proteína vegetal. Então, a pessoa escolhe, ela tem a opção de fazer a escolha na alimentação dela, qual tipo de proteína que ela gostaria de se alimentar. A pessoa que escolhe a proteína vegetal, ela vai consumir os alimentos vegetais e derivados de proteína que tem todos os aminoácidos. Aí entra um conceito que todo vegetariano deve saber. Dentro de uma proteína vegetal, ela tem que ser uma proteína de alto valor biológico para ela ter todos os aminoácidos presentes no qual a gente não conseguimos produzir internamente. Então, nós temos que consumir via dieta mesmo, na alimentação. Tem muita gente que fala que comer carne é natural e que é fisiológico. Para todo tipo de questionamento desse jeito, a gente já tem os argumentos em si. Por exemplo, o meu organismo digere carne. O meu organismo está preparado, ele pode digerir carne de frango, carne de boi, carne de porco. Ele pode digerir carne humana também. Eu posso comer carne humana e digerir. Por que eu não como carne humana? É uma questão ética. Por que a ética, a gente tem que colocar a ética simplesmente da nossa espécie para a nossa espécie? Então a gente vai ser ético com algumas coisas sim, com outras coisas não? Ou a gente é ético, ou então a gente não é ético. Depois falar, você tem os seus caninos para comer carne. Gente, esse canino aqui não dá para caçar ninguém, não dá para matar ninguém. Esse canino já está todo em evolução. Os nossos caninos não prestam para ser caçadores, não. Fisiologicamente, por alguns aspectos, nós somos mais coletores. A gente não aguenta correr, não aguenta matar presas grandes. Se fosse pelo nosso biotipo, nós seríamos coletores. Então, essa questão biológica de que eu acho que a gente já passou do ponto de nos atermos ao que é físico. A gente pode decidir o que quer fazer. Nós podemos decidir a nossa cultura, nós podemos decidir a nossa civilização. E da mesma forma, as pessoas falam o que é cultural tem que ser preservado. É cultural comer carne, é cultural fazer um churrasco, é um meio, é uma forma de relacionamento social. Assim, o título de cultural não significa que está livre de crítica ou que deve ser questionado. É cultural fazer manipulação, fazer mutilação genital de meninas na África, isso deve ser preservado? Não é só porque é cultura que deve ser preservado. Nós podemos decidir a nossa cultura. Nós podemos decidir o que nós queremos que faça parte da nossa civilização. A situação das carroças me chama a atenção, porque você vê animal assim, que fica em pé, amarrado com aqueles barbantes finos, né? Às vezes é no sol, não tem, e a gente começou a pesquisar. E um dos carroceiros que a gente entrevistou, ele falou o seguinte, eu falei assim, o que determina para vocês a quantidade de peso que vocês colocam na carroça? Ele fala assim, é a perna do animal, porque quando começa a tremer é que a gente para. E aí eu peguei e falei para eles assim, mas então é a perna? E você às vezes coloca até 1 tonelada ali. Então e aí a cara do animal é a mesma. Então, ele não denuncia, né? O animal não denuncia que você está fazendo uma coisa não correta com ele. Se eu ficar 100% sem os vegetais, eu morro. Mas se eu ficar 100% sem animal, eu não morro.